Está na hora de mais um conteúdo qualificado da parceria IBRC e PS Consumo. Pode rodar. Bom, pessoal, bacana, a gente está aqui agora batendo um papo e gravando esse papo para poder mostrar para vocês. A gente está aqui com eu e Juliana Pereira, o IBRC e o IPS Consumo, que fizeram essa pesquisa aí, fizemos juntos essa pesquisa, que saiu ontem no Jornal O Globo, né? E é muito bacana, a gente tem recebido muitas demandas a respeito de explicar um pouco melhor. Queria dizer que já está lá no site da parceria ibrc-ips.com.br o estudo completo, tá? O relatório completo já está lá. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o que a gente fez nesse estudo, né? Como é que aconteceu esse estudo? Qual é a metodologia, uma metodologia extremamente relevante envolvida nisso aí. A gente fez uma pesquisa, primeiro que eu acho que é a maior pesquisa, eu não sei se você já teve notícia, Ju, mas eu nunca tive notícia de uma pesquisa tão grande, né? Foi a maior pesquisa que a gente fez, que a gente tem notícias, para tratar de atendimento ao consumidor, tratar de saque, né? Eu acho que o segundo grande diferencial é que uma pesquisa que houve de forma conjunta, houve consumidor e os executivos, né? Houve consumidor e fornecedor, houve os dois lados do balcão, né? Como diz a Angela Crespo, né? Então, eu acho que é bem interessante por esse sentido. É bom, a pesquisa que a gente fez com consumidores é uma pesquisa que ela foi feita com base no planejamento estatístico demográfico. Então, é uma pesquisa muito robusta e uma pesquisa metodologicamente muito rija, né? A gente tem aí, essa pesquisa foi feita com quase 8.000 pessoas, né? Quase 8.000 consumidores no Brasil inteiro, em todos os estados, em mais de 500 municípios, né? Seguiu um planejamento estatístico e demográfico importante, feito pela nossa equipe de estatística e demografia. A pesquisa ela foi feita, aplicada entre março e abril desse ano. Ela foi feita seguindo os códigos de ética da ESOMAR, o ICC da ESOMAR, seguindo a norma BNT-NBR ISO 20252, ou seja, a gente teve uma pesquisa que foi feita em sua grande maioria por telefone, né? 72% das entrevistas foram feitas por telefone e foram monitoradas, exatamente como se faria numa pesquisa porta a porta, numa pesquisa que fosse presencial, né? Então, por isso, ela tem o mesmo valor da pesquisa presencial, porque ela foi monitorada. A gente teve lá 100% das ligações gravadas, 35% de monitoria, e a gente teve um erro, né, um descarte menor que 1%. O que significa que a abordagem foi toda muito bem feita, muito adequada, e a gente não pegou aí grandes desvios da redação da pesquisa, né? Então, é um trabalho bem robusto, 7.906 consumidores. Com os executivos, a gente definiu que iríamos falar com os executivos que compõem há 3 anos, nos 3 últimos anos, o Ranking Nacional de Atendimento feito pelo IBRC e publicado pela revista Exame. Porque é um público que é um pool de empresas, né, que já foi pré-selecionada, porque quem entra no ranking, e as pessoas que conhecem o ranking sabem, quem entra no ranking já entra no ranking já pré-selecionado, porque é uma pesquisa nacional com o consumidor, que a gente ouve mais de 5.000 pessoas todos os anos, que diz quais são as empresas que atendem melhor e pior, né? Então, essas empresas já são pré-selecionadas. A gente pegou as empresas dos 3 últimos anos, e a gente, então, que dava 362 empresas possíveis, e a gente conseguiu ouvir 306 executivos. Ou seja, uma efetividade enorme. A pesquisa de consumidor, se você considerar um nível de confiança de 95%, a margem de erro é inferior a 1,17 pontos percentuais. Então, é uma margem de erro super, né, super boa. A margem de erro da pesquisa de executivos é ainda menor, porque a gente tinha um universo restrito de executivos que a gente pré-definiu, que queria ouvir, e foi muito boa, porque a gente ouviu aí quase meio a meio, né? Metade de executivos do nível de gestão, de gerentes, e a outra metade de executivos do nível de direção, do nível diretivo, vice-presidentes, diretores, superintendentes, ou seja, a pesquisa traz uma robustez metodológica ímpar, né? Então, acho que a primeira coisa
Juliana, que eu queria falar era isso, né? Era abordar um pouquinho dessa robustez metodológica que traz para a pesquisa uma relevância e uma efetividade que a gente pode, como eu disse para a Luciana Casemiro, do Globo, a gente pode dizer, quando a gente está vendo um resultado da pesquisa na parte de consumidores, a gente pode dizer, isso significa, pode ser traduzido como o comportamento do brasileiro quando usa um saque, né? A gente pode dizer com segurança isso porque efetivamente a pesquisa nos dá esse arcabouço estatístico demográfico, seguindo todos os códigos de ética, com planejamento bastante importante. Então eu queria começar falando sobre isso, sobre essa relevância da pesquisa para poder explicar um pouquinho melhor o que a gente fez, né, nesse trabalho. Ô Alexandre, primeiro é um grande prazer, né, poder bater esse papo com você sobre esse projeto, sobre esse trabalho, sobre essa entrega que nós fizemos. Né? O IPS Consumo tem no seu DNA o desejo e o propósito de ser um think tank na sociedade de consumo no Brasil, de permitir assim, que vários stakeholders interessados nesse tema debatam, reflitam, tenham posicionamentos e, no final, ajudem, né, a melhorar cada dia mais as relações entre as empresas e os consumidores. Acho que é por isso que nós nos juntamos, né? Porque quando eu ouço você falar da nota metodológica do trabalho, eu fico pensando quantos anos o IBRC já faz a sua tradicional pesquisa sobre qualidade de atendimento no Brasil, né? Não é à toa que vocês têm isso de uma maneira muito respeitada no Brasil, né? Então, para o IPS, essa parceria e essa entrega que registre-se, né? É uma entrega voluntária, né? Tanto o IBRC quanto o IPS Consumo trabalharam voluntariamente para dar essa entrega à sociedade, né? Claro que nosso objetivo aqui é sustentar um debate de melhores práticas para as empresas, de melhor qualidade no atendimento ao consumidor. Então, do nosso lado, é uma satisfação imensa e, de forma inovadora, também ouvir aqueles que executam ou que contratam os serviços de atendimento ao consumidor no Brasil, que são as empresas, né? Acho que é muito importante a gente também dar voz àqueles que todos os dias procuram fazer o seu melhor na entrega. Tem desafios inúmeros, a pesquisa traz isso, nós vamos até comentar algumas questões, mas é importante também, porque não existe, e eu disse isso para a Luciana Casemiro e vou repetir aqui, não acredito que há uma bala de prata, né? Não há uma única solução para o atendimento ao consumidor no Brasil, né? Não é regulamentando, não é aplicando multa, é também regulamentando, é também aplicando multa, mas é, sobretudo, criando um espaço, né, de solução. Né? O consumidor, nós vamos falar mais adiante, fala muito de solução. Né? O atendimento ao consumidor tem que cada dia mais incorporar uma facilidade na solução, não uma burocracia, não uma série de siglas e nomes em inglês ou em português que não dialoguem com a praticidade que o consumidor pede. Então, foi muito bom assim, pegar os resultados agora, analisar cada voz do cliente, cada voz do consumidor, a voz do mercado. Eu estou muito orgulhosa, tá, Alexandre, dessa parceria, muito orgulhosa da entrega que nós estamos fazendo, desde a publicação no jornal O Globo. Eu também tenho recebido vários aportes de várias lideranças, tanto da área de defesa do consumidor, quanto do setor econômico, quanto das empresas. Isso é importante. A gente dá elementos práticos, né, para um debate que interessa a todos, que deve ser transparente, que deve ser construtivo, que interessa a todos. Cada vez que o consumidor é melhor atendido, a sociedade evolui, a sociedade fica mais desenvolvida, mais civilizada. Então, é muito bacana estar dividindo esse momento com você e fazer parte dessa entrega, vamos dizer assim, republicana, né,
para o nosso país, para o nosso consumidor brasileiro que merece. Sem dúvida, Juliana. Eu queria também dizer que a gente está extremamente feliz com essa parceria, porque eu acho que teve um casamento de propósitos aí, né, entre o IBRC e IPS Consumo. Como você lembrou bem, a pesquisa é uma pesquisa que não teve nenhum custo, a gente não cobrou nada de ninguém, a gente não ganhou nada com isso. A gente está aqui para fazer uma entrega para a sociedade brasileira, porque esse é o perfil dos nossos institutos, né? E eu queria, então, te agradecer demais. Eu acho que a parceria tem sido muito bacana, acho que a gente tem conseguido fluir muito por conta dessa questão dessa convergência de propósito. Acho que isso é o mais importante. Queria aproveitar para agradecer ao Jornal o Globo, né, que comprou essa ideia da parceria, especialmente na pessoa da Luciana Casimiro, que foi uma parceria muito bacana. A matéria ficou sensacional. Eu acho que a matéria é um pontapé inicial muito relevante para a gente abrir esse debate com a sociedade, né? Sobre o que é que o consumidor deseja, quais são as dores do consumidor, qual é a contrapartida dos executivos, o que os executivos pensam, o que eles estão fazendo, né? Muita coisa é convergente, muita coisa que não é convergente, mas é bem interessante por conta disso. Eu acho que a gente tem esse compromisso, né, de não deixar essa bola cair. Eu acho que a palavra que você usou é perfeita, isso é muito republicano, né, e a gente está, de fato, muito feliz também, né. Queria agradecer muito por essa parceria. A gente também está muito orgulhoso dessa entrega, né. Vão ter aí várias outras repercussões, mas eu acho que a principal repercussão é que eu tive hoje tantos contatos, mais de 100 contatos de executivos de empresas, boa parte dos que participaram da pesquisa, interessados e parabenizando, enfim, que eu acho que a gente conseguiu mobilizar a sociedade de uma forma geral, né? Conseguiu mobilizar os executivos em torno disso, né? Eu acho que a grande contribuição vai ser parar para as empresas pararem para olhar, e depois no final eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente vai pautar o ranking nacional de atendimento que a gente faz com a revista Exame nesse estudo, né? A gente faz esse ranking totalmente pautado na lei vigente, no decreto 6523, e a gente passa a pautar nesse estudo, porque eu acho que é a atualização que tem que ser feita, né? Eu vou falar um pouquinho das transformações que a gente vai fazer para o ranking esse ano, que começa já agora no mês de maio, né? Então, muito feliz também, e eu acho que a gente tem muito a falar. Mas conta para a gente um pouquinho, o que você acha, que você acha que teve de destaque aí na pesquisa? Olha, tem muita coisa bacana nos destaques, mas eu começaria, né, com uma questão que foi muito polêmica nos últimos tempos, sobre a história do consumidor querer utilizar canais digitais ou o telefone. E tem uma coisa, né, Alexandre, são mais de 20 anos trabalhando na área de consumidor, seja no setor público, agora no setor privado, fui executiva da área de clientes, de empresa. O consumidor, nós precisamos chegar à conclusão, e olhando para a pesquisa, nos leva a isso. Ele escolheu o telefone quando? Quando ele queria reclamar, ou quando ele queria cancelar um produto ou um serviço. Isso dá para a gente uma noção de quão seguro o consumidor precisa estar diante de uma solução ou de uma tentativa de solução de um problema. A reclamação nada mais é do que isso. Ele buscar uma solução para um drama, um dilema, uma questão que ele está vivendo. E o cancelamento também é sinal de que ele não tem ou mais interesse naquele contrato ou não tem mais condições financeiras para suportar aquele contrato. Então, ele usa o telefone. Isso me dá uma impressão de que porque ele precisa se sentir mais seguro, sabe, Alexandre, do outro lado. E, às vezes, se investe muito nos canais digital e no que nós chamamos hoje do tal do chatbot, né? Ou das respostas automatizadas. Está claro para mim que precisamos investir no tema da reclamação e do cancelamento com uma interação mais assertiva, né? Mais personalizada com o consumidor. Que as respostas padronizadas e, eventualmente, aquele looping que muitas vezes o consumidor entra no momento em que está tentando resolver uma questão pessoal, um problema, não atende.
Então, isso me chamou muita atenção. Eu anotei vários pontos da pesquisa. Por exemplo, você olha para a insatisfação dos consumidores. Os consumidores que mais estão insatisfeitos, eles reclamam de duas coisas, né, Alexandre? Agilidade e resolutividade. Isso, para mim, é muito estratégico, porque quando a gente olha para os gastos que existem hoje na judicialização dos conflitos de consumo, quando a gente olha na discussão que tem dentro dos orçamentos das empresas, entre contingenciamento do jurídico versus o investimento em atendimento ao consumidor, eu acho que chegou o momento da gente parar para refletir que esses silos precisam ser quebrados, né? De que aquele consumidor que, quando no atendimento não é ágil e não é resolutivo, ele vai pulando para outros transbordos. E isso, no final, a conta fica só mais cara. Ou fica mais cara financeiramente, porque a empresa é uma só, você tem vários orçamentos dentro das empresas, mas o bolso é um só. Fica cara a reputação, né, Alexandre? Porque o consumidor que não tem a situação dele resolvida, ele vai transbordando para as redes sociais, para os ambientes mais, vamos dizer assim, mais contundentes. E isso é ruim para a empresa. Então, olhar para essa pesquisa robusta, que tem alcance nacional, que tem profundidade, e verificar que a maior queixa dos consumidores é em relação à agilidade e insatisfação, isso dá oportunidade para o Poder Judiciário, para as defensorias públicas, para os órgãos de defesa do consumidor, mas, sobremaneira, para as empresas começarem a olhar de maneira mais estratégica para os relatos e as reclamações dos consumidores. Sem dúvida. Eu acho bacana ouvir isso de você, Juliana. Eu estava fazendo aqui uma olhada mais aprofundada da pesquisa e me chamou muita atenção a questão de... a gente fez uma pergunta para os executivos que era assim, as perguntas dos executivos eram todas abertas. Então, deu um trabalho enorme para a gente fazer a compilação disso. Mas eu acho que não podia ser diferente, porque a gente precisava pegar a voz do executivo, o que a empresa está fazendo de verdade. A gente fez uma pergunta para assim, com foco no negócio, olhando para o negócio. Não quero que você olhe para cliente agora. Olhando para o negócio. Quais são as maiores dificuldades ou problemas que você enfrenta hoje com relação ao atendimento ao cliente? E aí, olhando para negócio, né? E a gente vê lá que, em primeiro lugar, ficou digitalização, a digitalidade, né? A grande preocupação das empresas tem sido a questão de fazer a transformação digital, que é extremamente relevante, não digo diferente disso, pelo amor de Deus, e que pode ser um caminho para resolver a demanda do cliente, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu fico pensando que as empresas estão focadas em digitalidade, em digitalizar, em ter canais digitais, lançar plataformas, em lançar caminhos digitais de interação. Em segundo lugar ficou a agilidade, bem menos. Em terceiro lugar ficou resolutividade, né? Que é o que foi o primeiro, com 51%. Foi a grande dor do consumidor. Então, me preocupa muito entender assim, ok, digitalidade pode ser para o negócio um caminho para resolver e para agilizar. O autoatendimento é um caminho sensacional. Todos os canais digitais, como o WhatsApp, são canais muito ágeis, são canais muito simples, muito bem aceitos pelo consumidor, né? Hoje todo mundo adora o WhatsApp, mas me preocupa qual é, de fato, o objetivo disso, né? Eu tenho duas questões sobre essa questão da digitalidade. A primeira questão sobre a digitalidade, eu estava participando de um fórum da IT Media, que eu falando sobre essa questão da digitalidade, e assim, a primeira grande preocupação é assim, qual é o foco, qual é o objetivo? E, infelizmente, hoje, tem muita gente encarando digitalidade como redução de custo. E isso é um problema, porque se você vai reduzir custos, se seu foco é reduzir custo, quem disse que você vai efetivamente resolver a questão do cliente, né? Então, o foco da digitalidade tem que ser resolver a demanda do cliente, né? A segunda coisa que me preocupa nessa questão da digitalidade é como é que você está fazendo isso. Por exemplo, não dá para ter um canal digital
um bot. Eu acho o chatbot sensacional, mas eu não acho que possa haver um chatbot sem que, primeiro, ele tenha sido feito totalmente focado nas necessidades do cliente, um grande estudo sobre o que exatamente tem de problema, o que exatamente são as dores do seu cliente, quais são as principais demandas, e desenhar um bot capaz de tratar, sabe aquele 80-20? 80% do que é a sua grande demanda, né? E quais são as demandas tratáveis? Eu acho que essa coisa também é importante. Agora, é preciso derivar para o humano. Não dá para ter um bot que não derive para o humano. Eu, particularmente, não acredito no atendimento feito 100% por bot, né? Que não derive para o humano. Então, eu acho que pensar em como fazer isso... Eu acho que é assim, a primeira vez deu ruim, o cara falou não é isso. A segunda vez o cara falou não é isso, deriva para o humano, né? E tem bots que não só não derivam, como desligam, né? Como encerram o contato, né? Então, e é muito frequente. Então, eu acho que levantar essa reflexão é importante, né? Esse desalinho. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que a gente perguntou indicadores para as empresas, né? A gente perguntou para as empresas indicadores que elas mensuram, né? Com efetividade. E me preocupou demais porque qual é o maior indicador de resolução? O maior indicador de resolução de qualquer call center chama First Call Resolution. E 57% das empresas apenas diz que monitora com total precisão o First Call Resolution. Então, acho que é muito relevante a gente ver que e outro indicador que corrobora isso, a questão de tempo de resolução por canal e por causa raiz. É um indicador extremamente relevante e que só 67% monitora isso, né? Então, são indicadores de preocupação, né? Agora, é, só para finalizar o que me chamou a atenção na pesquisa, eu queria falar da ouvidoria, né? Eu acho que a ouvidoria 72% das empresas possuem já ouvidoria, o que é um volume bastante razoável, considerando que a gente tinha um grande número de empresas não reguladas, né, que não têm obrigatoriedade de ter ouvidoria. Então, 72% tem ouvidoria, né, que é aquele atendimento que é o atendimento de instância recursal, cujo objetivo é blindar o cliente dentro da empresa. E a gente perguntou para eles qual é o objetivo da ouvidoria deles, né? E aí, ó, encontrar a causa raiz, 58%. Eu acho sensacional isso, porque isso é o grande auxílio para a resolutividade, porque se você achou a causa raiz, você vai trabalhar na causa raiz para que ela não se repita. Então você não vai solucionar aquele problema que já aconteceu, mas você vai trabalhar em prever novos problemas e impedir novos problemas. Outro é reduzir judicialização, porque blinda o cliente da empresa, né? E eu acho que toda e qualquer organização tem que começar a olhar com mais objetividade para a sua ouvidoria. Se você tem ouvidoria, qual é o papel dela e como é que ela está ajudando nessas dores do consumidor, né? Blindar o cliente. Porque você está dando para o cliente, você está dando, perdão, não é para o cliente, é para a própria empresa. Não é para o cliente. Você está dando para a própria empresa a possibilidade, né, a chance de manter o cliente na empresa, dele não ir para lá. Como você falou, qual é o custo disso? Qual é a elasticidade desse custo, né? Essa coisa dos centros de custo de jurídico e de atendimento, né? Qual é o custo disso? E qual é o custo de imagem, como você colocou, né? Como é que a gente mensura essa perda de imagem? O quanto isso se traduz numa perda comercial? E aí por aí vai, né? Então, eu acho que uma das coisas que me chama muita atenção na pesquisa, uma das coisas muito positivas que os executivos colocaram, é a questão da ouvidoria e dos papéis que a ouvidoria tem, né? Tem aqui, ó, 23% de que agilizar a solução. 58% é encontrar a causa raiz e reduzir a judicialização, ou seja, blindar o cliente dentro da empresa, impedindo que ele precise ir para outros lugares, né? Eu acho que esse é o sonho de consumo de qualquer empresa, né? Conseguir garantir. Deu ruim no primeiro nível, porque o primeiro nível é volume, nem sempre a gente consegue, às vezes deixa passar, vai para o segundo nível,
que consegue resolver de fato, que tem mais alçada, que tem mais especialização, que tem mais cuidado, né? Porque não tem tanto volume, né? Não deveria ter, pelo menos, né? Então, eu acho que essas são as principais observações que eu faço hoje da pesquisa. Eu tenho mais uma coisa de consumidor para falar, mas eu vou falar mais à frente quando eu falar do ranking, né? Queria te ouvir um pouquinho mais aí de novo. Olha, eu achei bastante bacana você trazer o tema da ouvidoria. Sabe qual que é a percepção que eu tenho, às vezes? Que nós fatiamos o cliente em vários pedacinhos. Uhum. E a equipe de atendimento, em algumas empresas, elas são simplesmente tiradores de pedido. Né? Então, eu tiro um pedido, jogo para dentro da organização. Se é dentro da organização, não há um processo claro, não há uma alçada e uma agilidade, o atendimento sozinho não faz milagre. Né? Por quê? Porque a estrutura de atendimento não é a conhecedora de todos os processos. Imagine aí um banco, imagine uma seguradora de saúde, imagine qualquer grande empresa. O negócio é muito grande e tem muitas peculiaridades. Então, você não vai ter especialistas no atendimento. Né? Por isso que é muito estratégico a história da tal da centralidade do cliente. Eu não vou nem usar a expressão em inglês, que está super na moda agora, CX, UX, e uma série de coisas. Mas, no final, vamos voltar aqui para o bom e velho português e até voltando para o Código de Defesa do Consumidor, na legislação brasileira, quando a gente fala de boa-fé e transparência, quando o consumidor procura a empresa, Alexandre, no final ele está dando um voto de confiança para aquela marca que ele contratou. Bom, ele tem um voto de confiança, o mínimo que se espera no atendimento é uma precisão na anotação daquela reclamação, não é? E uma busca rápida pela solução. É isso que o consumidor está dizendo na pesquisa. Aí o que acontece? Isso vai para uma área de back-office, que vai para uma outra área, que vai para uma outra área, e isso, infelizmente, em muitas empresas se perdem. Então, quando você fala em First Call Resolution, ou a resolução no primeiro chamado, é bem importante esse tema, porque tem situações que as empresas realmente conseguem no primeiro nível, ou na primeira pessoa, ou no primeiro, na primeira interação, seja isso por mecanismos digitais ou humanos, e resolver. As demais se tiram um pedido. E aí a minha pergunta é, o quanto esse pedido está demorando dentro das áreas das empresas? O quanto que todas as áreas da empresa estão, de fato, com centralidade no cliente? Ou seja, eu vou parar isso agora, porque tem algum cliente precisando dessa minha resposta para resolver um problema. Então, enquanto a gente não tiver uma conscientização dentro das empresas de que atender ao consumidor não é o papel do atendimento ao cliente único e exclusivamente, mas é função de todas os departamentos dentro, né? E para isso os processos têm que ser claros, para isso o foco tem que ser no cliente, porque senão não adianta. Depois você tem que investir em uma mídia imensa, uma campanha publicitária, em contratar bons advogados. Ótimo, né? Eu sou advogada, é excelente contratar bons advogados, para depois fazer as defesas ou administrar o passivo judicial. Mas o mais importante, que para mim salta aos olhos aqui, as pessoas dizem o seguinte: o consumidor brasileiro gosta de judicializar, gosta de brigar. A pesquisa diz o seguinte: o consumidor busca solução. Perfeito. Então, para que a gente... Isso é importante, a conscientização do papel da ouvidoria. Quando nós olhamos para os dados da pesquisa, nós damos conta que os setores que os consumidores mais acionaram o atendimento foi setores regulados como telefonia e setor financeiro. Esses dois setores, por obrigação legal, têm que ter ouvidoria. Então, é importante as empresas fortalecerem essas ouvidorias para que elas consigam, de fato, exercer o papel que o órgão regulador, Banco Central, Anatel, a SUSEP, a ANS, vários órgãos reguladores desenharam para as ouvidorias.
permitindo que elas, de fato, sejam aquele que você falou, né? Esse cuidado num segundo nível dentro da companhia para evitar maior atrito com o cliente. Eu acho uma perda de foco, Alexandre, quando eu vejo algumas empresas economizarem, buscarem canais digitais e atendimentos digital com foco na redução de custo. Deixa eu te contar, esse custo volta de outra maneira. Uhum. Eu falo muito que Dobrado. Dobrado muitas vezes, triplicado. Sabe quanto custa uma chamada, em média, hoje, no atendimento? De 7 a 10 reais um atendimento. Sabe quanto custa uma ação judicial de custo fixo no Brasil? Em torno de R$ 1.500. Então, assim, sabe, é uma contabilidade que precisa ser feita. Não é? Não adianta nós criarmos uma série de instrumentos sofisticados e cada dia mais burocratizar. O consumidor diz o seguinte: seja ágil na resposta. Por isso que plataformas como consumidor.gov e outras que a gente tem por aí são bastante já conceituadas. Por quê? Porque ali o tempo de resposta não importa tanto quanto a demanda está visível para o cliente, a tomada de nota da demanda e a solução, o índice de solução passa de 80%. Isso dá conta do quê? O consumidor brasileiro busca uma solução. E quando a empresa não oferece solução, abre protocolo, cria burocracia e não deixa a empresa inteira com foco no cliente, paga caro. Às vezes as pessoas me perguntam assim: você que trabalhou muito na área pública, como é que a gente faz para diminuir judicialização? Aí eu respondo bem assim: atende bem o cliente, atende bem o consumidor. Sabe por quê? O consumidor está cada dia mais empoderado, Alexandre. Você é um especialista nessa área, trabalha com relacionamento e com indicadores e com pesquisa há anos. O consumidor que ele não vai ficar lá mais, então as empresas precisam se conscientizar disso. Né? Não adianta abrir 3 protocolos e ficar esperando que ele desiste. Não, isso vai aumentar o atrito. E aumentar o atrito vai custar mais caro do ponto de vista de reputação e do ponto de vista financeiro. Assim, eu espero, sinceramente, talvez seja uma visão também bastante otimista, mas eu sou uma otimista sempre uma otimista, sabe? Eu espero, sinceramente, que a pesquisa e que todo esse trabalho que nós estamos ajudando, né, colaborando, porque tem muitas outras, vamos dizer, instâncias e outras pessoas pensando nisso, seja de fato uma contribuição para diminuir os conflitos, né? Para que as empresas olhem para o consumidor, aquele cliente que escolheu a sua marca, que contratou o seu serviço, que chamou no seu telefone ou que chamou no seu chat, como um investimento, não como um custo, não como esse cliente, essa reclamação, né? E deixa isso como uma questão de segunda categoria em algumas organizações. Ao contrário, centralidade do cliente é dar voz ao cliente lá no conselho de administração, é dar voz ao cliente no conselho, na diretoria executiva. Não é de relegar isso a uma série de robôs e uma série de estatísticas que não dialogam com o dia a dia da empresa. Né? Então, eu tenho trabalhado nisso na minha carreira profissional ultimamente, sei que você também, mas assim, não vou desistir nunca, né? O meu mantra quer diminuir judicialização, quer ser um país mais desenvolvido, mais civilizado, né? Nós estamos vendo aí que estamos buscando inspiração na OCDE, em países. Então, é muito simples como fazer isso. Dar a tratativa civilizatória de ouvir o consumidor e responder a demanda dele. Né? Não simplesmente deixar para um quarteirizado resolver isso de uma maneira robotizada e muitas vezes nem dialogando com a vida real do consumidor. Perfeito, perfeito, perfeito. Você falou sobre como é que é a coisa do back-office, né? Quem tá lá, o back-office da organização, né? Quem está lá, quem é que pega a demanda, o pedido que foi tirado, né? E como é que trata isso? Então, na pesquisa, nessa mesmo desafio para o negócio, quarto item que os executivos veem como o maior desafio deles, cultura organizacional.
Tá claro isso, é verdade. É um desafio ainda a cultura organizacional. Cultura onde todo mundo acha que o cliente é o centro. Nas áreas, quando você migra para as áreas, né, o cliente é uma questão da área de atendimento, você migra para as áreas, o cliente vira um chato, porque o meu objetivo central é o meu chefe, não é meu cliente, não é o cliente, né? Então, isso é bem interessante. Outra coisa que você falou sobre ouvidoria, que a gente precisa fortalecer e conectar as ouvidorias. Tem que fortalecer e tem que conectar elas com o processo de atendimento. Ouvidorias, eu tenho visto muitas ouvidorias que são completamente desconectadas do processo total de atendimento. Desconectadas, elas não influenciam nada, né? Então, elas têm que ser conectadas, né? Muito, 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 muito interessante. E eu queria falar um pouquinho porque a gente fez várias perguntas pro. Desculpem aqui a tosse, né? Estou quase bom. A gente fez muitas perguntas para o consumidor e muitas perguntas que várias das respostas corroboraram, né, coisas que estão no Decreto 6523 hoje. Várias respostas contradisseram, né? Coisas que querem tornar mais. é, é, querem tornar é, mais firme algumas coisas que estão no Decreto 6523 e outras coisas que tá totalmente passível de flexibilização, né? E eu queria então falar um pouquinho aqui, muito rapidamente, quais são as coisas passíveis de flexibilização que ficou claro na pesquisa que a gente já vai flexibilizar no ranking. Né? O ranking nacional de atendimento, publicado pela Exame, o ranking Exame BRC, ele, a partir desse ano, é, é, a gente não vai mais exigir funcionamento 24 horas das centrais, né? Independente de ser ou não, porque ficou claro, a pesquisa trouxe que quase 90% das pessoas fazem contato no horário de 8 às 22. Na nossa concepção, esse é o horário que deve ser o melhor horário de atendimento, de 8 às 22. Então, esse é o horário que a gente vai passar a exigir, né? 69% faz no horário comercial só, né? Eu concordo que 69% a gente tem mais de 30% da população que acaba não conseguindo fazer contato, né? Mas das 8 às 22, eu acho que todo mundo consegue flexibilizar um pouquinho o seu horário, ligar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, fazer contato nesses horários. Então a gente vai passar a exigir isso. Outra coisa muito interessante que foi flexibilizada pelo consumidor, né? É, que se a ligação for gratuita, se for 0800, como é obrigatório, né? E se 0800 obrigatório é uma coisa que ele não flexibiliza, né? Não flexibiliza, né? A imensa maioria, eu vou dizer já já o valor é certo, exato, quer que continue, né, com 0800, né? Mas se a ligação for gratuita, 0800, que é o que é hoje vigente, 73% não se importa de esperar até 3 minutos ou mais. Então, a partir de hoje, a gente não vai mais exigir 1 minuto para ser atendido. E a gente entende que essa é uma métrica que foi muito, muito relevante, né? No começo do decreto 6523, né? Assim como a questão de funcionar 24 horas, porque na época que se foi feito o decreto 6523, não tinha todos esses canais digitais que as pessoas podem fazer durante a madrugada como elas quiserem, né? O Fale Conosco do site, né? O formulário, o aplicativo, o WhatsApp, o chat, enfim. Né? E agora a gente sabe que existe tudo isso disponível. Mas 73% não se espera de esperar 3 minutos. Então, a partir de agora, no ranking, a gente vai exigir, a gente vai tolerar até 3 minutos de espera com a pontuação completa. A terceira e última coisa que o consumidor diz que pode flexibilizar, né? Apenas 56% se importa que haja transferência da ligação, independente do motivo, mesmo que seja para cancelamento, mesmo que seja para qualquer outra coisa. Eu acho que o consumidor deixa claro para a gente assim: eu não me incomodo que transfira. Se você me transferir para alguém que resolva, tudo bem, contanto que resolva, né? Esse é um outro ponto que a gente também vai flexibilizar para a formação do ranking. A gente não vai mais cobrar a não transferência e despontuar se você deixar de transferir, né? Então, na região norte, entre os mais jovens, esse número é abaixo de 50%. Entre os mais jovens é 46% só daqueles que se incomodam com a transferência, né? Na contrapartida, a gente tem um ponto aqui muito relevante, né? Que conversa demais com a pesquisa. Para 88%
dos respondentes o prazo máximo que considera aceitável ficar esperando para receber uma resposta de 3 dias. Então, o IBRC vai ouvir a voz do consumidor. A partir desse ano, o prazo que era de 5 dias passa a 3 dias. Né? É a agilidade que ele quer. É a agilidade que ele quer. E a gente vai ter a flexibilidade de entender, obviamente a gente não vai fazer interações com demandas complexas, mas a gente vai poder receber uma pré-resposta que pode adiar isso, né? Dizendo assim, olha, essa demanda é muito complexa, a gente não vai conseguir resolver em 3 dias. Então, as providências tomadas foram essa. Como você falou um pouquinho aí para o portal, né, para o consumidor.gov, quando o cara, de fato, ele está tendo visibilidade do caminho da demanda dele, né? É como, por exemplo, ele sabe que está atrasada a entrega do entregador, né, do entregador de delivery, mas ele está vendo ali a motocicleta andando, está vendo o engarrafamento, né? Mas ele está seguro porque ele está vendo aquilo. Então, o que a gente vai fazer vai aplicar também, né? Então, eu queria aproveitar esse nosso papo para comunicar isso aí, né, para o mercado, que são as alterações que a gente pretende fazer, né? Seguindo a voz do consumidor. E olha que legal, são 3 flexibilizações super positivas para as empresas e uma que aumenta o rigor, né? Mas eu acho que o consumidor está sendo até bacana, né? Está flexibilizando mais do que exigindo mais rigor. Então a gente está seguindo isso e é o que a gente vai fazer daqui para frente. Ô, Alexandre, que bacana, né? A flexibilização vem vindo direto da fonte, né? Vindo direto Exatamente. do consumidor. Acho isso bacana. Sabe, você estava falando aí do decreto, né? Decreto, ele regulamenta uma parte dessa questão do atendimento ao consumidor no Brasil, né? Como nós sabemos. Eu fiz parte da equipe que elaborou esse decreto. E eu me lembro que uma das coisas que me chamavam a atenção naquela época é que o saque era piada nacional. Uhum. Né? Teve até na época, tinha um programa chamado Cacete Planeta, quem é os mais jovens talvez não se lembrem, e que fez uma charge sobre o que era o atendimento de call center no Brasil. E o principal ponto naquela época era a acessibilidade, né? E a gratuidade e a burocracia, né? Então, eu acho que o decreto, dentro dessa perspectiva, ele cumpriu a finalidade. Eu acho que hoje ele é absolutamente já de conhecimento e domínio público a acessibilidade, né? E vamos dizer assim, a gratuidade, né? A contrapartida que a empresa que negocia comigo me faz é me dar minimamente, já que ela não tem uma loja presencial, já que ela não tem né? Quer dizer, isso mudou muito, ainda mais agora em tempos de pandemia, tudo é virtual, então que seja gratuito para eu poder falar com ela. Agora, eu acho que é importante trazer isso, né? A gente tem aí um debate que nós vamos fazer com os órgãos públicos, vamos fazer uma apresentação, inclusive, para a Secretaria Nacional do Consumidor, que é fato que o decreto precisa ser atualizado, né? Os tempos são outros, você bem colocou, mas, e aí não cabe a mim, né? E acho que a nossa participação é dar a nossa colaboração, da mesma maneira que o IBRC vai ouvir o consumidor e atualizar seu ranking nacional. Eu acho que as autoridades de defesa do consumidor é importante ouvir essa e todas as pesquisas, olhar para os dados do SINDEC, olhar para os dados do Consumidor Gov, olhar para os dados do Conselho Nacional de Justiça e entregar a melhor política pública possível. É desafiador, eu já estive nessa cadeira, então sei que não é tarefa fácil. Mas o que eu mais gostaria de ressaltar é que nós precisamos, na atual conjuntura, que o foco e o incentivo às empresas seja para a resolutividade. Quando eu olho aqui para um dado da pesquisa, o executivo respondeu assim, quando perguntado quais são os principais desafios para você. Olha que coincidência, Alexandre, ele também falou da agilidade, da resolutividade e do autosserviço. Então, aqui entre nós, né, e diante de todos que estão nos assistindo, é importante saber que o próprio líder do mercado, os executivos que atuam, têm essa percepção da resolutividade. Então, olha que tempestade perfeita. Nós temos, de um lado, o consumidor pedindo resolutividade e agilidade.
nós temos as autoridades públicas discutindo uma reformulação na legislação. E nós temos os executivos dizendo resolutividade é o desafio. Quando ele fala que é desafio, porque entregar a cada um o diferente, né? A demanda, o problema não é um, vamos dizer assim, não é massificado, né? Porque o Alexandre é uma pessoa única, né? A Juliana é uma pessoa única e às vezes a dificuldade dela pede compreensão, até porque, Alexandre, nós temos no Brasil vários Brasis, né? Verdade. Nós temos um A grau de pesquisa mostrou isso, né? Nós temos um grau de escolaridade muito diversificado. Eu costumo dizer sempre, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro compreende. Então, eu achei muito interessante os executivos também ressaltarem isso como desafio. Assim, para finalizar minha participação nesse papo gostoso, que nós ficaríamos aqui horas e horas, porque tanto você quanto eu somos dois apaixonados por gente, por clientes e somos otimistas e queremos contribuir, né? Acho que é um bom momento para essa tempestade perfeita, sabe? Para que tanto as políticas públicas quanto as boas práticas de mercado caminhem nessa direção. Caminhem na direção de entregar aos diversos consumidores brasileiros, que são diversos, em várias perspectivas, a solução que ele precisa. Acho que isso é tão civilizatório, né? Que a gente gosta muito de copiar os países desenvolvidos. Vamos começar, ao invés de copiar, fazendo o nosso desenvolvimento no atendimento ao consumidor, que é uma coisa tão elementar ainda, né? Tão básica entre as relações econômicas e sociais, mas que faria da gente uma situação diferente. O judiciário vai agradecer, o judiciário acaba virando aí uma instância para discussão de pequenas montas, pequenos valores. Então, assim, é uma tempestade perfeita. Eu acho que nós não podíamos nos encontrar numa oportunidade melhor e entregar para a sociedade, né? Porque nós estamos fazendo isso, né, Alexandre? Fazendo uma entrega para a sociedade. Né? Do mesmo jeito que voluntariamente nos unimos e trabalhamos, voluntariamente estamos entregando e esperamos que tenha, assim, vamos dizer assim, um bom uso para todos aqueles que vão se inspirar na nossa pesquisa. É isso, Ju. Eu queria agradecer muito. Se a gente fosse ficar falando aqui, ia ter muito para falar a noite toda, né? Mas é porque a gente é muito apaixonado por isso. E eu acho que a pesquisa trouxe coisas tem muitos pontos importantes. Mas eu acho que a gente abordou as coisas mais importantes. E essa entrega aí para a sociedade é a coisa mais relevante que a gente fez, né? É esse primeiro produto da parceria de muitos que virão, né? E é isso. O que a gente está aqui para falar, para quem for ouvir, né, para quem for assistir esse nosso papo, é isso, né? Mergulha na pesquisa e olha e como é que atende ao seu negócio, à sua realidade, né, com esse. E se você precisar de algum tipo de, putz, eu vi lá que tem também operadora de saúde, dá para fazer uma tem clientes que ligaram para falar com o operador de saúde. Dá para fazer uma estratificação desse resultado só olhando o resultado para quem ligou para a operadora de saúde, para a gente ver se tem alguma coisa diferente. Dá. A gente está aqui a serviço, né? Para isso. A gente pode fazer. Tem, sei lá, 3% só que ligou para falar com a companhia aérea. Dá para ver o resultado isolado desses 3%? Dá para ver. A gente está aqui para dizer, para anunciar para a sociedade que tudo que vocês quiserem a gente consegue fazer. Tudo que for possível fazer, a gente está aqui para fazer, porque a finalidade é essa, é ajudar mesmo, sabe? É entregar uma ferramenta, né? E eu acho que a gente está aqui se entregando nesse sentido para gerar esse resultado. É isso. Eu acho que a grande questão é melhorar, né? A sociedade melhorar as relações de consumo, né? É uma questão de civilidade, como você disse. E a gente está aqui junto para isso, se doando com essa finalidade. Legal, Alexandre, gostei muito, gostei mesmo. Muito bom. É isso. IBRC e IPS Consumo. Juntos, vamos amarrar todas as possibilidades e visões. Traga a sua.